Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Jane, eu moro na cidade de Nova Friburgo. Quantas vezes você se sente injustiçado? E quando você escuta uma palavra de afronta, a sua vontade é responder à altura? Quantas vezes nós já ouvimos essa expressão, né? Eu não levo desaforo para casa, eu não engulo sapos, eu respondo à altura, toma lá, dá cá. Quantas vezes nós ouvimos isso, né? E quantas vezes nós fazemos isso? A palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, verso 19 em diante diz assim: Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Muitas vezes nós ouvimos palavras injustas sobre nós. Nós ouvimos calúnias, nós ouvimos afronta, difamação de pessoas muito próximas às vezes. É muito fácil quando a gente ouve afronta de alguém que não amamos, de alguém distante de nós. Isso não nos incomoda. É como se fosse uma pedra no sapato que não machuca os nossos pés. Mas quando nós somos caluniados ou afrontados por pessoas que amamos, que são preciosas e caras para nós, isso nos incomoda muito, dói muito o coração. E por mais que a gente se segure nossos lábios, as nossas palavras, muitas vezes é difícil e a vontade é falar, como diz a expressão popular, chutar o balde e depois pensar nas consequências. Porém, a palavra de Deus diz para nós sermos tardios em falar, tardios em nos irar. Quando nós, no repente, no calor do momento, respondemos, muitas vezes nós falamos sem pensar. Só que a palavra que sai da boca, ela não pode voltar atrás. E ela fere. E muitas vezes, quando somos feridos, o nosso primeiro ímpeto é ferir também. Mas quando nós somos tardios para falar, tardios para nos irar, essa ira, ela se acalma, ela se aplaca e aí nós conseguimos vencer a vontade de, no rompante do momento, magoar o outro também. A sabedoria vem em saber o momento de falar e o momento de calar. Muitas vezes o silêncio diz mais, porque faz o outro refletir o mal que nos causou com as suas palavras. Nós precisamos muitas vezes ter uma dose a mais de humanidade e uma dose a mais de sabedoria do Espírito para entender que muitas vezes o outro diz para nós aquilo que o coração dele está cheio. E muitas vezes o coração dele está cheio de orgulho, muitas vezes está cheio de feridas, muitas vezes está cheio de amarguras, de inseguranças, e por isso ele nos responde baseado em quem ele está sendo dentro dele, naquilo que ele tem convivido diariamente, que é um coração cheio de dificuldades, cheio de rancores, cheio de raízes de amarguras, e por isso a boca fala o que o coração está cheio. E se a gente replicar, respondendo na mesma moeda, nós estamos muitas vezes nos igualando e tendo falta de sabedoria. A palavra de Deus diz que a palavra branda aplaca o furor. Isso está em Provérbios. Então, muitas vezes, responder com brandura, mesmo quando somos magoados e caluniados, isso faz com que o outro venha refletir e o outro venha entender aquilo que ele disse a nós. E isso pode, inclusive, abençoar o coração dele e ele ver que ele não precisa ficar armado para cima de nós, porque nós o amamos e nós entendemos a fragilidade que está no outro, porque nós sabemos que a fragilidade está em nós também.
Nós somos espírito, mas nós somos carne. E por causa disso, nós estamos repletos de alma. E a nossa alma é aquela cheia de emoções. Mas nós não podemos deixar que a alma venha nos dominar, mas que o Espírito Santo venha nos guiar a cada dia. Somente quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, buscando, orando, meditando, tentando entender aquilo que o Senhor pede de nós, nós conseguimos viver acima da alma, acima das nossas emoções, acima do nosso coração enganoso e obedecer e trazer a nós a direção da nossa vida, a sabedoria que vem do alto. Que hoje nós saibamos o momento de falar e o momento de calar, o momento de entregar para o Senhor a nossa indignação e a nossa ira, para que o Senhor possa fazer. Porque no versículo 20 diz o quê? A ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando a gente se ira e a gente fala e a gente tenta fazer justiça da nossa forma, a justiça de Deus não pode operar. Mas quando a gente se cala e a gente espera do Senhor e fala somente baseado naquilo que o Senhor nos instrui, como Jesus lá no deserto respondeu o inimigo somente com a palavra de Deus, Deus opera, Deus pode fazer e nós podemos ver a mão de Deus agindo. Que você pense nisso nesse dia e que a tua palavra que sai da sua boca seja inspirada pelo Senhor Jesus nesse dia de tantos desafios que você ainda vai viver hoje. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida e que tudo corra bem. Em nome de Jesus. Amém.